Olá, bom dia a todos, namastê. O meu nome é Daniel, o pessoal me chama de Dani, então a maioria dos meus amigos me chama assim, fica à vontade para me chamar e de Dani também. Hoje a gente vai fazer uma pequena introdução aqui ao Gayatri e acho que a Glaucia já mandou para vocês o material de apoio que eu tinha preparado aí para a aula. E basicamente é uma introdução, né? Esse é considerado o mantra mais sagrado da Índia, né? Se você não sabe, esse é o mantra, a oração mais rezado, mais entoado no mundo, né? Essa informação é interessante porque a gente fica nesse contexto do nosso Pai Nosso aqui, por exemplo, da nossa cultura. E não, né? Pelo simples fato de a Índia ter bilhões de pessoas, né? Bilhões de habitantes, né? Então, com certeza, é o mantra mais entoado, mais sagrado que a gente tem dentro da tradição. Peço licença, né, para invadir a casa de vocês aí, assim como vocês invadem a minha. Eu estou aqui na sala da minha casa, né? Então, imagino que vocês também estão no mesmo contexto, né? Bem-vindos aqui no meu sofá da minha casa, né? Então, estamos juntos aí, né? Esse momento trouxe essa proximidade, o que eu acho que é bem legal, né? De a gente poder estar dentro das nossas casas, né? Talvez se tenha algum cabimento aí da tecnologia até então, que veio patinando e patinando, né? É unir a gente agora nesses momentos, né? Eu lembro a primeira vez que eu peguei num smartphone na mão, né? E olhava aquele negócio ali, tipo, uau, cara, como é que pode? Dá pra ver filme aqui, dá pra conversar com as pessoas desse jeito virtual que a gente tá aqui. Aquilo pra mim foi uma coisa impressionante, assim, né? Senti meio nos Jetsons, assim, né? Pra quem tem mais de 40 anos aí sabe do que eu tô falando, né? É um negócio muito futurista, né? E olha o cabimento dessa tecnologia toda. A gente chegou até nesse lugar, né, que a gente está agora, para poder ter à disposição essa comunicação fácil assim, né? De apertar um botãozinho ali e a gente poder estar se comunicando. Então, grato aí, né, pela tecnologia. Eu sempre olhava pro telefone e ficava pensando, poxa, se um ser humano consegue fazer isso aqui, cara, consegue uma tecnologia tão grande, cara, de um negócio fininho daquele ali, fazer eu olhar outras pessoas, estar junto, o ser humano ainda tem jeito, né? Tem alguma coisa que vai dar para fazer, né? Sempre achava que se essa tecnologia toda tá aí, ela tinha que ter alguma razão, né? E agora, assim, a gente nos aproximando aqui me parece uma obviedade, né? Parece que tudo que aconteceu, tudo que você estudou, todos os cursos que a gente fez, nesse momento ele está aqui para ser uma ferramenta mesmo, né? Um apoio, não mais uma busca por alguma coisa, mas parece que foi um ferramental de coisas que a gente aprendeu, que a gente veio construindo para poder botar em prática nesse momento. Então, olha só, no material que eu mandei para vocês de apoio aí tem uma parte que está em sânscrito, né? Esse é o Devanagari, né? O idioma dos deuses. E por que a gente faz as coisas em sânscrito, né? Por que eu não posso, por exemplo, em vez de falar a palavra Shanti, que é paz na nossa língua, por que eu não posso falar, em vez de ficar Shanti, Shanti, não posso ficar falando paz, 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 paz? Eu gosto de trazer uma relação que é a seguinte. Antes de tudo, o sânscrito, como o idioma, né, muito antigo, ele tem uma característica que chama vak, que é uma coisa muito interessante, que é o poder da palavra. O sânscrito, quando foi codificado, vamos dizer assim, foi codificado por uma jovem que eu vou colocar aqui na tela pra gente, ó, pela Sarasvati. Ela é fácil de ser identificada quando você olhar em um altar ou alguma imagem, ela vai estar sempre tocando esse instrumento aí, ó. Esse instrumento chama vina. Uma outra característica é que ela tem aquele japamala ali que está numa das mãos dela, né? E aquela na outra mão dela aqui você pode identificar
parece um smartphone ali, né? Mas não é, tá? Aquele smartphone que ela está usando ali é mais tecnológico que os nossos, né? Aquilo ali é um caderno, né? Que ele representa os Vedas, né? Os Vedas são né, um compêndio de uma enciclopédia antiga da Índia, vamos dizer assim, né? E essa bela senhora aí, a senhorita Sarasvati, que desenvolveu o Devanagari, esse idioma que a gente está estudando, o sânscrito. Devanagari é o idioma dos deuses. Deixa eu botar aqui de novo o Devanagari pra gente. Então, quando o sânscrito é codificado ali por Sarasvati, acontece uma coisa muito interessante que é a seguinte. Cada sílaba do sânscrito, ela tem um significado muito forte. É dito o seguinte na tradição, que as vogais, elas são a alma. As consoantes, elas são o corpo. E quando a gente junta e faz uma sílaba, elas viram um ser. Então, cada sílaba do sânscrito é um ser vivo independente, dentro da tradição, do jeito que eles codificam a tradição. Então, olha só, muito mais do que meras palavras, ela tem esse poder de Vak, né? Ela tem um poder criativo, um poder sonoro, vibracional, que fica dentro desse contexto. Então, para a gente não ficar também só num contexto um pouco tanto quanto místico, e claro, tudo bem com a mística, e assim eu gosto de trazer uma relação com o Masaru Emoto, aquele japonês. Se você não conhece ele, depois você coloca lá no Mr. Google e Oráculo do Conhecimento, né, que ele resolve para você, o Masaru Emoto. Ele faz aquela experiência que ele pegou diversos potinhos assim com água e congelou. Só que embaixo de cada potinho ele ia lá e escrevia, por exemplo, ódio, amor, paz, vingança. E foi escrevendo palavras assim, que um certo até antagonismo. E quando ele foi olhar isso com o microscópio, ele se deu conta que quando palavras como amor, amizade, formavam belas mandalas, belas formas ali. E palavras como ódio e etc., elas ficavam coisas meio amórficas assim naquele gelo congelado. A relação que eu quero trazer aqui com o sânscrito e Vak, esse poder da palavra, das sílabas do sânscrito, e a experiência do Masaru Emoto, é que se nós, como seres humanos, né, somos a maior parte do nosso corpo, ele é formado por água, né? Então a gente está falando de uma coisa que vem vibrar dentro do nosso corpo, das nossas células, para te trazer algum benefício. Então o mantra, ele não é só bhajan, kirtan, chegar a cantar os nomes de Deus. Mantra é muita coisa. O sânscrito, como um idioma polissêmico, ele permite diversas interpretações, né, para todas as palavras. Mantras dá para mais ou menos resumir assim, né, de duas raízes, né, o man de mente, de manas, e tra de instrumento. Então é um instrumento para a mente. Basicamente, quando a gente usa um mantra de forma repetitiva, ele se torna um instrumento para a tua mente. Uma forma de ancorar, uma forma de voltar para algum lugar. Muitas tradições utilizam, né, o que antes era chamado de upasana. Upa é de sentar, que nem aquele asana, né, upavishta konasana, que a gente senta com as pernas abertas, fazendo um ângulo, né, quando a gente fica sentado. Upasana nada mais é do que um sadhana. Hoje em dia se utiliza, nos últimos 1500 anos, vamos dizer assim, se utiliza outra palavra. Se trocou essa palavra upasana por bhakti, por devoção. Então, o instrumento mantra é uma tecnologia antiga à nossa disposição hoje aqui,
prontinha para a gente utilizar. Um legado da Índia, né, como muitas outras coisas que a gente recebe. Uma coisa que talvez a gente não encontre no Google, que são conversas que eu tive com professores, professores até na Índia, coisas do gênero, que até o século XVIII, no começo do século XVIII, o Gayatri, desse jeito que a gente conhece, dessa forma que a gente tem hoje, né, o Om Bhurbuva Swaha Tat Savitur Varenyan, Bhargo Devasya Dhimahi Dhyayona Prachodayat. Essa forma de Gayatri, ele só era entoado pelos brahmanes. Né? Você sabe que a Índia é uma sociedade, né, estratificada em castas, e esse Gayatri específico que a gente tem hoje aqui à nossa disposição, ele não estava disponível para a gente. A gente não podia entoar esse Gayatri. Esse Gayatri estava disponível só para alta classe indiana, só para quem estava lá no topo da pirâmide, né? Só para os brahmanes. O Gayatri, que é disponível para outras castas, né? As castas dos guerreiros, a casta dos vendedores, enfim, todas as outras castas, era outra. Cada casta tinha seu Gayatri Mantra. Esse que a gente entoa hoje, que é o mais antigo, o mais sagrado, ele não estava disponível para a gente. Ele estava só para os brahmanes. Uma coisa muito semelhante ao que acontece com a nossa tradição cristã aqui no século XV, XVI, ali com a Reforma, né, com Lutero, Calvino e tal. Na Índia acontece a mesma coisa, né? A classe dominante, ali, os brahmanes, eles têm esse Gayatri que é só deles, guardadinho ali, semelhante a quando a Bíblia só era escrita em latim, né? E a sociedade não tinha, ninguém do povo conseguia ler, interpretar aquilo porque estava numa língua distante, né? E aí chega lá Lutero, né, um alemão, ele traduz a Bíblia para o alemão. Até por sinal, dizem que Lutero era um exegeta, né, um estudante da Bíblia, assim, alguém que estuda o significado da Bíblia. E dizem que quando ele foi traduzir a Bíblia para poder disponibilizar para o povo, né, traduziu para o alemão, o povo dele, ele traduzia várias páginas, assim, centenas de páginas da Bíblia sem precisar nem olhar para a Bíblia. De tanto que ele já tinha estudado, ele já tinha decorado a Bíblia. Então ele fazia assim um movimento de 70% da Bíblia, ele não precisou nem abrir para olhar, só ia lá, fazia uma referência, dava uma olhadinha. Tudo bem que os estudiosos falam que a tradução do Lutero é uma das piores que já foi feita, né? Mas, pô, também o cara fez, acho que em uma semana, traduziu a Bíblia inteira lá, sentado no seu quartinho, né? Enfim, ele tirou esse movimento do latim e trouxe para o alemão, para o povo da época poder ter contato. E a relação que eu quero fazer com o Gayatri é que, então, até o século XVIII, esse Gayatri específico que a gente vai estudar hoje, que a gente está vendo aqui, ele não tinha... a gente não tinha acesso. Ele era fechado, guardado, sagradíssimo. Mulheres não podiam entoar esse Gayatri desse jeito aqui. E o que acontece? Vai lá um senhor inglês, ele pega ele tem acesso a um monastério, a um ashrama, a um brahmane que estava estudando o Gayatri, e ele olha aquilo e traduz. Ele já estava estudando o sânscrito e ele traduz esse Gayatri. E ele volta para a Inglaterra com esse Gayatri traduzido, e o que ele faz? Ele publica, ele edita isso. E ele traz aquilo que estava escondido por séculos, esse Gayatri, começa a ficar popular. Ele traz isso para a gente, para o ocidental, para nós mortais, não dessa casta superior lá de cima. Ele traz esse Gayatri para a gente, de forma simples. Ou seja, praticamente isso é um fruto de um roubo, vamos dizer assim, né? Ele foi lá, traduziu o Gayatri e hoje está à nossa disposição. À disposição de nós, homens, mulheres, para todo mundo. O mantra que era considerado o mais sagrado, porque ele é muito poderoso. E a gente vai entender agora esse movimento, qual é o poder desse Gayatri. Eu separei algumas imagens aqui para a gente ver. A primeira delas a gente já viu, a senhorita Sarasvati. Ela é sempre fácil de identificar.
Já mostrei para vocês aqui algumas coisas. Deixa eu ver se dá para mostrar melhor. Essa imagem aqui tá pequenininha, mas vai dar para ver. Ó. Dá para ver um rabo de pavão aí embaixo, ó, no canto inferior esquerdo. Isso é uma montaria dela, né? Bonitinho. Então, cada vez que você olhar uma deidade que ela estiver tocando esse instrumento, a vina, instrumento mais antigo ainda que o sitar, instrumento é feito por Narada, ele foi desenvolvido através da nossa coluna, né, para a gente vibrar. Então a gente tem essa jovem. Aqui a gente tem Durga. Durga tem uma história interessante. Hoje não é uma aula da mitologia das deidades, mas tudo isso está ligado com Gayatri. Repara que ela tem muitas armas. Ela passou por uma batalha, né, que era um demônio que não podia morrer, nenhum homem ia conseguir matar aquele demônio. Então, né, é serviço para uma mulher, né? Se nenhum homem podia dar conta, uma mulher podia. Então ela ganha essas armas, os deuses presentearam ela com essas armas. Por isso ela tem todas essas armas dos deuses ali, né? A outra que a gente tem aqui. Olha ela ali conversando com Vishnu, né? Pô, Vishnu, dá uma força aí, vai ter uma batalha aí, né? Me ajuda aí e tal. Aí Vishnu vai emprestar, vai dar o disco para ela. E aqui a gente tem Lakshmi. Lakshmi é fácil também de identificar, né? Geralmente ela está em cima dessa flor de lótus, né? E uma coisa interessante aqui, dá para reparar na mão dela, ó, tem umas moedas caindo ali, ó, né? Então cada vez que você vê uma deidade aí que tem essas moedas caindo, é a senhorita Lakshmi. Ela também vai estar sempre com uma flor de lótus na mão. E claro, também sempre em cima de uma flor de lótus, ó. Vou botar aqui a nossa Bela. E é legal, né? Porque ela é a deusa da abundância, né? Na Índia é bem importante. Na Índia e pra gente também, né? Os boletos vão chegando, as contas vão chegando aí. É ela que dá essa força pra gente aí, transformar essa energia criadora em dinheiro, né? Essa que é a energia do momento aí, né? Quem tá esperando aí o auxílio do Guedes aí, tem que pedir pra ela. Pô, vai, paga logo aí, meu. Pô, dá essa força aí pra galera que tá ruim, né? É pra ela que a gente vai pedir. Essa alusão que eu trouxe dessas três tem a ver com o motivo de Gayatri. Porque Gayatri, diferente do que a gente imagina, ou alguma coisa assim, o Gayatri Mantra, né, que é para Surya, para o Sol. Na verdade, o Gayatri, deixa eu pegar o transliterado aqui, pegar do caderninho. Esse é o mesmo que vocês têm no caderno aí de vocês, né? Então tem uma palavrinha ali, ó, que é Savitur, Tat Savitur, na segunda linha. E é aí que a gente se encontra no Gayatri. É aí que tem um poder escondido aí no Gayatri, porque ele, na verdade, ele não é para Surya, ele não é para o Sol, ele é para Savita, que é essa deidade. Esse Savitur é uma ode, é um elogio a essa deidade. Essa deidade, ela é a regente do nosso sistema solar. Ou seja, é através de Savita que toda a vida na Terra acontece. Se a gente for pensar no Sol como a fonte da energia criadora de tudo, é essa força de Savita. Para você ter ideia, Surya, digamos assim, o Sol, ele é só o aspecto que a gente consegue enxergar dessa deidade. Então o que faz o Sol nascer todos os dias, a força que faz o Sol resplandecer, vem de Savita, vem do feminino. Esse é um dos poderes desse mantra. Ele te dá uma força interior. Não é uma coisa que vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Esse é o poder do Gayatri. Eu gosto de dividir o Gayatri em 3 partes. Essa primeira parte, que é o Om Bhurvuvah Swaha. Om Bhurvuvah Swaha é o que eu chamo de
Viarites. Esse material todo eu vou mandar para vocês depois, a gente está gravando também a aula, obviamente, e ela chega até vocês com facilidade, tá? Então, olha só, nesse primeiro momento do mantra, tem a palavra mais importante da tradição, que é Om. Né? Om é tudo, Om é o Pranava Mantra, é o som da criação, o som do Big Bang. Uma simples pesquisa de Google, aí você descobre tudo isso facinho, né? O Om começa a maioria dos mantras, pode reparar. Qualquer mantra que você vai entoar, ele vai ter que ter um Om ali na frente. Então o Om é uma abertura para o mantra. Pelo próprio Om, só o Om já era suficiente para trazer um poder muito grande para qualquer pessoa, né? É dito que no sul da Índia, em Kerala, tem um sábio que ficou entoando o mantra Om por 12 anos. 8 horas por dia, 12 anos ele ficou fazendo isso, todos os dias. E ele atingiu a iluminação. E isso não é uma história ficcional, né? Isso é uma história que se conta dentro da Índia. Tem 2 sábios do sul da Índia que atingiram a iluminação simplesmente meditando em cima do mantra Om. Para você ver o poder desse mantra, né? Dessas 3 palavrinhas, 3 letras juntas aí que formam essa sílaba. Só pelo fato de entoar o mantra Om, esses 2 sábios já atingiram a sua iluminação. Simples assim, né? Então, confia no poder desse mantra aí que ele é poderoso, hein, meu? Vai na dele. Então, só nessa abertura que a gente tem aqui, só com o Om a gente já estaria, né, tranquilo. Mas não, a tecnologia ainda vai além pra gente, isso é muito bom. E ele faz essa abertura desses que são chamados de Viarites, que é uma ode à terra, né? Saudamos a terra, o nosso corpo físico, né? O lugar onde a gente vive, o mundo sutil, né? Om, Bhuva e Swaha. Bhuva é esse plano astral, esse plano sutil. E Swaha é o nosso plano mental, o plano da nossa consciência, Swadi próprio, né? Swaha é esse plano. Existem mais 7, não vem ao caso a gente estudar eles ainda, né? Eles são planos, são planetas, Om, Bhuva, Swaha, Mahaloka, Gyana, Tapa, Satyan, mas não vem ao caso estudar isso, porque esse mantra para nessas 3. Então, nesse momento do mantra, é onde eu gosto de trazer a comparação com um arqueiro. Nesse primeiro momento do mantra, nessa primeira linha, é onde você ganha uma ferramenta, que é o seu arco. Ali, nesse momento, você se entrega, você não tem muito o que fazer. Você vai lá e só se prostra, você fala o mantra sagrado, o maior de todos, você pede para o teu plano físico, para o teu plano mental, para o teu plano espiritual, você pede para tudo ali, ó, eu estou aqui. E o que você recebe é um arco. Com esse arco aí na mão, sim. Aí você recebe um ferramental. É como fazer um curso. Você pode até querer chegar em algum lugar, mas você precisa aprender aquilo para você poder ensinar. Se você quer ser um professor de yoga, você vai lá, faz um curso de formação para depois poder ensinar as pessoas. Assim como acontece em uma faculdade ou qualquer coisa. A gente primeiro precisa aprender. E essa é a referência dessa primeira frase do mantra. É onde você vai poder ganhar essa ferramenta. Eu gosto de colocar, claro, a alusão do arco, porque afinal de contas, né, somos guerreiros aí desse mundo. Então aqui nesse primeiro momento onde você entoa o mantra, você tem que ter uma consciência que aqui você pegou um ferramental. Você disse, ó, eu tenho isso, 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 isso. Eu tenho o mundo físico, eu tenho o mundo espiritual, eu tenho a minha mente. O que eu vou fazer com isso? Então vem esse segundo momento do mantra. Se no primeiro você ganha o arco, você vai precisar fazer alguma coisa, já que você já se colocou à disposição ali. Nesse primeiro momento, você com o arco na mão, o que eu faço? E aí vem essa segunda frase que eu adoro. Meditamos sobre a luz divina do adorável sol da consciência espiritual. Deixa eu trazer aqui a tradução do Marco. Tá aqui, ó. A primeira parte, então, saudações ao Criador do Universo. Esse seria o Om Bhuva Swaha. Né? A gente está entregue a tudo, ao universo inteiro, né? A todos os planos. Nessa segunda parte,
meditemos na divina refulgência desse vivificador formidável. Deixa eu pegar essa outra tradução que eu estou usando aqui, que é do Taimni. Meditamos sobre a luz divina do adorável sol da consciência espiritual. Vou voltar aqui para o do Marco, né? Meditemos na divina refulgência desse vivificador formidável. No final das contas, as duas são a mesma coisa, né? Não precisa ser nenhum linguista aí para sacar que os dois estão falando da mesma coisa, né? Essa é uma das coisas interessantes do sânscrito, né? Eu poderia ter pego eu tenho várias traduções aqui do Gayatri, ter colocado elas lado a lado, mas esse material eu gosto de fazer com os Yoga Sutras de Patanjali. Eu não quis fazer isso com o Gayatri. Mas olha a permissão que o sânscrito te dá, que você transformar em poemas praticamente tudo que é escrito no sânscrito, porque ele pode ser interpretado por ti, pela tua vida, por tudo mais. Um exemplo que eu gosto de dar quando a gente estuda os Sutras de Patanjali, por exemplo, é que alguém que é um swami, alguém que se retirou da vida, é um monge, digamos assim, ele vai traduzir brahmacharya, por exemplo, como abstinência sexual. Né? Não transar mesmo, cara. Segura essa onda aí, segura a tua energia. Alguém que é um praticante, que é um sadhaka de outra tradição, um praticante de Hatha Yoga, ele não vai traduzir brahmacharya como não transar, não sexo. Não, ele vai traduzir como aprenda a usar essa energia com sabedoria. Pô, o cara é casado, né, cara, tem sua família, é um praticante de asana. Ele não vai te dizer, não, é brahmacharya não transar. Ele, dentro da cultura dele, do que ele sabe, ele vai dizer, não, brahmacharya é você saber usar a tua energia sexual. Então, vê onde que as traduções, elas vão muito com a questão cultural, também dentro do sânscrito. Então, nesse segundo momento, a gente pede para essa deidade. Ela é a divina refulgência. Deixa eu achar aqui vou usar do Marco mesmo, deixa eu voltar. Ó, Tat Savitur Varenyan. Tat é aquela, Savitur é Savita, essa deidade que a gente está falando, e Varenyan é uma palavra que eu adoro. Varenyan, ela é a melhor, ela é a mais brilhante. E quem é essa melhor, essa mais brilhante? É essa aqui. Essa é Savita. Essa é difícil de achar, gente. Muito difícil de encontrar uma imagem, alguma coisa assim. Porque geralmente as pessoas vão para a Índia, a gente viaja, traz um Shiva bonito, um Ganesha. Né? Não costuma se relacionar com esse panteão todo das deidades. Né? Peguei algumas aqui para a gente ter uma referência. Aí tá ela de novo, Savitra, nossa deusa Gayatri. Ela tem várias cabeças, representando várias direções e outras deidades, vários braços. Uma vez eu vi uma história muito bonita com a monja, uma palestra que a gente estava, ela disse que, a monja Coen, ela disse que as deidades, quando elas têm muitos braços, né, elas representam esse poder de ajudar mais. Né? Se com uma mão eu posso estender para uma pessoa, com 1000 braços eu atendo a 1000 pessoas ao mesmo tempo. Esse é um bom significado, né, para essa questão por que tantos braços, né, nessas deidades, né? Eu tenho um professor também que ele tira uma onda com essa relação, né, dos braços da deidade, que ele fala assim, tudo bem, né, você ter uma centopeia, tudo bem, um ser com 100 braços, 100 pernas, está tudo certo, né? Aí o cara bota uma deidade ali com 4 braços, não, isso aí é mitologia e tal e tudo mais, né? E ter uma centopeia tá tudo bem, né? Então, os símbolos, né, os significados vão muito mais além. Então, essa mais brilhante, Savita, essa deidade, essa bela jovem aí, ela está à disposição para trazer esse poder que ela guarda, que ela fica dentro do Sol, para a nossa iluminação espiritual. E aí vem uma parte que eu adoro desse mantra,
que é essa palavrinha aqui, ó. Dimari. Ela é interessante porque ela está no plural. Então isso faz do Gayatri Mantra uma coisa muito especial. Porque quando a gente traduz Dimari, aqui está traduzido como meditemos. Então é um convite além de tudo. Não é um mantra onde eu estou pedindo alguma coisa, eu quero alguma coisa, não. É um mantra onde a gente coloca no plural. Então, dentro da tradição, esse mantra, além de ser um mantra para a iluminação espiritual, ele é um mantra coletivo. Porque essa palavra está no plural. Então, ele é o único mantra que, além de um mantra, ele é uma oração. É uma raridade isso dentro dos contextos. Porque os mantras, como são muito poderosos, tu não pode pedir alguma coisa para alguém, né, nesse caso. Mas nisso é onde a gente se encontra como humanidade. Meditemos na divina refulgência desse vivificador formidável. Então repara que é esse plural, é isso, meditemos, é esse Dimari que traz, que deixa esse mantra tão especial. É esse lugar do coletivo que deixa esse mantra especial, além de tudo. Além de ser um mantra para a iluminação espiritual, não é alguma coisa como uma oração, né? Porque repara que quando a gente pensa em oração, a gente que tem esse contexto cristão aqui no país, né? Somos, o Ocidente inteiro praticamente tem essa linhagem de cristianismo, ou das tradições judaicas, enfim. Quando a gente faz uma oração, ela é um pouco tola e egóica, né? O ser humano, quando ele ora, ele vai lá e pede: ai Deus, tomara que eu acerte na Mega Sena essa semana. Né? Você sempre pede alguma coisa: eu preciso pagar minhas contas, me livrar dos boletos. Né? Ninguém chega e fala: eu quero, ai Deus, por favor, eu quero a paz universal. Não, né, cara? Isso parece coisa meio que de Miss, né? A paz pro mundo e tal, né? A gente, como ser egóico, a gente não tem muito esse contexto, né, de querer ajudar o coletivo. Esse mantra, quando ele é entoado, ele te empurra, ele te obriga para o coletivo só porque ele está falando. Né? Esse Dimari, esse meditemos, é o que vai trazer esse poderio todo para esse mantra. Então, nessa hora, é onde o que acontece? Na hora que eu já saudei o universo, ganhei meu arco, e eu me coloco nesse coletivo, nesse plural de meditemos, é onde eu fiz a minha ação, onde eu faço alguma coisa. Então, se no começo eu ganhei esse arco, quando eu coloco essa palavra no plural, esse Dimari, esse meditemos todos nós sobre essa refulgência, esse vivificador, né? Tipo, me ajuda, o que eu faço? Essa é a hora que você, com o arco na mão, já ferramentado, com todo o preparado, você atira o arco. É nesse momento que você vai atirar a flecha. Você pegou o arco, você se colocou no coletivo e você faz uma ação. E essa ação, vamos dizer que é puxar e atirar a flecha. Certo? Simplesmente pedindo para o coletivo essa iluminação espiritual. E a última parte do mantra, que ele inspire nossa compreensão e ilumine nossa inteligência. Vou pegar o Taimini aqui de novo. Que estimula nosso poder de percepção espiritual. É óbvio que o Marco, quando traduz inteligência, ele está falando dessa inteligência da mente Buddhi. Né? Buddhi é a mesma raiz de Buda, né? O iluminado. Ele está falando dessa mente búdica, dessa mente além de manas, além, né, da minha compreensão egóica, essa mente iluminada, essa mente Buda. É essa inteligência que Marco usa aqui nessa tradução dele poética. Nesse momento, no final do mantra, você já não tem mais muito o que fazer.
Porque se no começo eu ganhei o ferramental saudando ao Criador, a todo o universo, no meio, na segunda parte, eu peço por coletivo, meditemos sobre, vamos todos juntos, vamos meditar, gente, é esse que é o seu poder, é esse lugar da meditação, é a ferramenta que você tem à disposição, que aí é onde você atira a flecha, você puxa o arco e solta. O final do mantra, que ele inspire nossa compreensão e ilumine nossa inteligência, esse momento você já soltou, você já fez a força, você já foi lá, já puxou o arco e agora você não tem mais muito o que fazer. A flecha já foi, você já tirou, a flecha já está indo. Daqui você não tem mais o que fazer, não é mais contigo, né? Você já entregou. Então esse mantra traz junto o paralelo com Hermógenes, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. Então ali no começo, trazendo de novo aqui para o professor Hermógenes, né? Eu entrego, confio, né? Om Burbuvá Swaha. Saudações ao Criador. Entrego, confio. Meditemos na divina refulgência desse vivificador formidável. Aqui eu aceito. E no final, que ele inspire nossa compreensão, ilumine nossa inteligência, é onde você agradece, você só solta. Ali você já soltou o arco. Você já não tem mais muito o que fazer. Quem vai fazer daí é a nossa jovem Savita. Aí é com ela. Com o seu poderio que se esconde atrás do Sol. É interessante que ela é a deidade que rege, né, o sistema solar inteiro, né? E a gente nem precisa falar muito a respeito disso, né? Do Sol. Não é só essa bola de hidrogênio, de hélio, não. A gente está falando desse lugar espiritual mesmo. E hoje é tão interessante, né, que no meio dessa pandemia, acredite você ou não, né, a gente está passando por uma pandemia, sei que tem algumas pessoas que não acreditam muito, mas assim qual é a indicação, né? Cara, abre a janela, abre a porta, deixa circular, deixa o sol entrar. Olha só o poder do sol, que basta abrir uma janela para ele te trazer saúde. Basta você tomar um sol para você ter saúde. Uma planta precisa de sol para crescer. Né? O que faz essa vida, o que te traz essa vida, essa vida. Né? Tati Savitur Varene, ela, essa mais brilhante, a melhor de todas, vem através de Savita, essa força inteira. Não é do simples aspecto de Surya, do Sol, mas sim de Savita. É Savita que acorda Surya, vamos dizer assim. É dito, né, na tradição que o Sol só consegue despertar, sair ali no horizonte por causa de Savita, da energia de Savita. Ela que vai lá como se desse uma mãe, né, acordando um filho. Vamos, tá na hora, meu, acorda aí. Lá mais 5 minutinhos. Não, 5 minutinhos nada, meu. Vamos que tá na hora. Então, quando você pensar nesse mantra, gostaria que você dividisse isso, ficasse claro para você o que está acontecendo quando você estiver entoando o mantra. Então, que num primeiro momento você está sendo grato, está se ferramentando, está dizendo sim, eu sou esse corpo físico, eu sou um espírito, eu sou matéria, eu tudo sou, eu faço parte do universo. Então te saúdo, Criador do Universo, porque também eu sou você. Meditemos sobre a refulgência, gostaria que você guardasse essa palavra que está no plural, né, de Mahi. Que sempre esse mantra é coletivo. A gente está pedindo para todo mundo a compreensão, a inteligência espiritual. Não estou pedindo para mim. Meditemos, não é meditarei eu na divina, não. Meditemos na divina refulgência. Então que fique claro para você que é um mantra coletivo. É um mantra auspiciosíssimo para esse momento que a gente está vivendo. E depois é a entrega. Ali você nada mais tem que fazer. É só deixar a flecha atingir o seu objetivo final. Voltar aqui.
Então, dividindo esse mantra em 3 partes, a gente mandou para vocês o 108 Gayatri. Eu tive a oportunidade de fazer aquela instrumentação ali do Gayatri e tal. Deu para reparar, eu sou músico, né, também, né? Tá meus colegas aqui, violão aqui, meu colega que também está aqui comigo, todo mundo protegendo aqui na sala de casa. E eu tive a oportunidade de fazer essa instrumentação que foi junto com vocês pro 108 Gayatri. Então eu não vou treinar aqui pronúncia, né, porque não faz muito sentido. Imagina a gente tentando fazer alguma coisa que eu falar, né, agora é Om, Bu, Buvá, Swahá, e vocês repetindo aí, que loucura que ia ficar esse negócio. Então esse áudio já está à disposição para vocês no Spotify. Quem não assinar Spotify, alguma coisa assim, tem em outras mídias, mas também se não rolar, você me pede que eu mando aí pra galera por e-mail, um MP3, a gente tem como escutar. Então, vocês têm todo o ferramental aí para poder desenvolver o mantra. A gente tem ele escritinho, no material que eu enviei para vocês, coloquei ele de um jeito meio aportuguesado, né, a pronúncia. Tem a pronúncia que está ali com o Marco. Então, te convido a fazer esse sadhana. Quando você acordar, quando você tiver o seu momento disponível ali para isso. É importante. Lembra que esse mantra está no coletivo e não sei para vocês, mas eu vejo esse momento coletivo muito importante. Então, pratica esse mantra, aproveita esses momentos que a gente tem de recolhimento e depois me passa um feedback do que você acha sobre a meditação em cima desse mantra, agora entendendo um pouco mais o contexto do Gayatri. Lembra que ele é a oração mais entoada no planeta, então a gente está numa egrégora, né, de bilhões de pessoas para fazer essa oração. E lembra que ele está no plural. Insistir nisso do plural porque é muito significativo para esse momento que a gente se encontra. A gente pensar no plural, no coletivo. Esse mantra é teu, a gente ganhou de presente esse mantra sagradíssimo do inglês, como eu falei para vocês. E usa porque é importante. O mantra ele tem que ser um lugar para aterrar agora nesse momento. Muito mais do que a gente pensar em rodinha de mantra, kirtan, essas coisas, o mantra como um instrumento mesmo de poder para essa fase que a gente está atravessando. Patanjali fala nos Yoga Sutras, né? Quando você estiver pensando em alguma coisa ruim, alguma coisa que não está legal, pense em alguma outra coisa oposta. Então utilize esse mantra, de repente, quando você tiver, não sei o que fazer, tô em dúvida, use esse mantra para procurar esse poder, essa mente buddhi, essa inteligência espiritual, para te ajudar a resolução de conflitos, alguma coisa assim. Esse é só uma das ferramentas que a gente tem à disposição. Essa tecnologia toda que a Índia tem para nos oferecer. Por hoje era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que o material de apoio esteja adequado aí. Qualquer coisa a gente pode trocar uma ideia por e-mail, né? O pessoal passa meu e-mail aí para vocês. Pratiquem com o áudio lá que a gente mandou do Spotify, o linkzinho lá. E é isso, gente. Espero que haja tempo para esse sadhana. É importante nesse momento a gente utilizar todo o ferramental que a gente tem à disposição, a meditação, o mantra yoga, tudo que a gente tiver à disposição é a hora para a gente colocar em prática agora, para aterrar mesmo, colocar o pé no chão para poder voar. Então era isso. Espero que todos bem aí com saúde nas suas casas. E fiquem com Deus. Até mais e namastê. Olá, gente. Ficaram algumas questões ali no chat. E vou aproveitar então para a gente elucidar essas questões. Vou colocar aqui para a gente comungar aqui, ó. Dani, lembro algo comentado no retiro urbano que o Gayatri só deve ser recitado
na parte da manhã. Pode falar sobre isso? Posso, sim. Muito interessante, né? Bem lembrado. O Gayatri só pode ser recitado na parte da manhã. Sim, os mantras, todos eles têm um horário. Não é à toa, né? Isso que eu falei no começo da aula, essa configuração do sânscrito, ele também tem a ver com os horários, né? A gente passa por 3 horários durante o dia, né? Manhã, tarde e à noite. Em cada um desses horários existe um mantra específico para ser entoado. No caso do Gayatri, ele é um mantra muito especial, porque Gayatri, ela representa ao mesmo tempo esses 3 savanas, esses 3 tempos que se passam. Então ele pode sim ser entoado nos outros horários. É claro que ele é um mantra solar, né? Não é um mantra para ser colocado à noite, porque você está pedindo, né, luz e tudo mais. Mas ele pode sim ser um mantra utilizado por um sadhana durante o dia inteiro. Especialmente por isso, porque Gayatri, Sasita, é a trindade em si. Ela é Brahman pela manhã, né? Ela é Rudra à tarde e ela é Vishnu à noite. Então ela representa essa trindade o tempo inteiro. Ela é a união desse desse 3. Então sim, dá para entoar o mantra o dia inteiro, apesar de ele ser um mantra solar, né? Deixa eu pegar a outra questão aqui. Olá, Glaucio. No final, você pode perguntar, por favor, Daniel, a popularização do Gayatri, da forma que ele foi trazido a todos, ele poderia ter sido aberto a todos? Interrogação. Será? Será que pode? Será que não pode? Essa é uma pergunta de cunho social. Muito mais do que uma pergunta sagrada, alguma coisa, eu vou trazer para um contexto sociopolítico-econômico, certo? Essa é a minha visão particular. Quando a gente traz esse paralelo com o cristianismo e lembra o que aconteceu quando os padres dominaram ali uma linguagem específica que o povo não tinha acesso, o que aconteceu com esse conhecimento? Ele ficou reservado ali apenas para essa galera. Muito do que acontece dentro de uma instituição é poder. Então esse poder precisa ficar concentrado em algum lugar. E isso obviamente aconteceu no Brasil, aconteceu na Índia e acontece no mundo inteiro com as instituições. Então a gente teve a bênção de ter esse mantra oferecido para todos. Isso acontecia com o Pai Nosso, se for pensar. E o Pai Nosso foi devolvido para a gente, né, de uma maneira onde todos pudessem entoar. Então, muito mais do que responder a tua pergunta, eu posso te devolver com uma pergunta, né? Se eu tenho uma ferramenta que é para iluminação, que é para sabedoria, que é para o bem de todos, eu vou guardar ela, eu vou distribuir ela para todos. O que você acha? O que vocês acham? Né? Então, tirando esse contexto social e político do que aconteceu ali naquele momento da Índia, eu creio que sim, esse mantra ele não só precisa ser espalhado, precisa ser ensinado, como foi uma bênção isso que aconteceu de um mantra cair nas nossas mãos. Imagina que esse mantra não podia ser entoado por mulheres, certo? Então eu creio que sim, foi uma bênção a gente ter à disposição esse mantra. Obrigado, gente. Estou aqui. Qualquer coisa é só mandar aí que a gente se encontra depois. Namastê.